Olá, Oswaldo, tudo bom? Tudo, Fábio? Boa noite. Boa noite. E aí? Tá me escutando bem? Tô com o fone de Tá microfone. voz boa? É, Tá sim, limpa. só não vou conseguir ficar até o final, porque agora que eu lembrei, tem que carregar o celular, né, quando na Ah, live. Esse tá. horário que chega, ele chega e tá bem baixo meu celular, aí tem que carregar ele bem antes pra conseguir Sim. fazer. Mas dá pra testar aí. Bom, dando boa noite a todo mundo aí que tá entrando na live, né? Feliz ano novo a todos aí. Espero que tenham passado um bom Natal. E vamos iniciar com o nosso Gota de Paz, né, Oswaldo? Como iniciar 2024. Sim. Já vai fazer Tá. 4 anos que a gente está na Vai nossa live aqui. pro quarto ano? Sim. Vamos lá, vamos fazer o Gota de Paz. Sim. Vamos lá. Vibração curadoras. Vibrações de amor e fé curam os males físicos e espirituais. Todos têm condições de amenizar a dor do outro, ou a nossa própria dor. Basta que façamos vibrações positivas e de coração àqueles que necessitam da nossa ajuda. Com certeza seremos atendidos pela providência divina. Jesus, que foi o maior médico de todos, curou apenas com seu amor e devotamento ao próximo e deixou a nós, seus irmãos, esse ensinamento maravilhoso. Mas poucos sabem utilizar-se dessa dádiva, porque ainda somos pequeninos diante de tanta grandeza benéfica. Nos sentimos inseguros diante da doença ou das dificuldades que são inerentes ao nosso fortalecimento e crescimento espiritual. Somos capazes de promover maravilhas através de nossas vibrações de amor e carinho. Por isso, a importância de estarmos com o nosso coração aberto para dar e receber as bênçãos que nos são enviadas, através das preces que oferecemos ao alto a nosso favor ou a favor de alguém. Vivam intensamente as vibrações positivas que são designadas a vocês através de pensamentos e sentimentos salutares, diante de tantos benefícios que as vibrações curadoras nos dão. Não temos o direito de desperdiçar nossas forças com sentimentos pequenos e com pensamentos negativos. Devemos sim agradecer a oportunidade de mudança consciente e da ajuda constante ao nosso próximo, pois necessitamos um dos outros para avançarmos positivamente na evolução da vida. Bom, mensagem bem esclarecedora, né? Fala das nossas vibrações, dos nossos pensamentos que nós temos que ter, né? No momento de aflição, né? No momento de amargura da gente mesmo, das pessoas que nos rodeiam, né? Muitas vezes as pessoas falam, né, durante o dia, assim, precisava tomar um passe, precisava, né, ir no centro, benzer, uma benzedeira, né? Mas a gente tem que lembrar que se a gente conseguir esse estado vibratório, né, a gente consegue fazer o passe em nós mesmos, né? O auto passe ou o passe na outra pessoa. Às vezes apenas com o pensamento de bondade, uma prece, né, uma oração em silêncio, a gente consegue fazer essa vibração e melhorar a situação ali do nosso dia a dia, né, de uma situação em específico. Então não precisa ir no centro, né, naquele momento que acontece alguma coisa. A gente pode fazer isso de coração, né, em qualquer momento. Eu já passei por situações assim que minha filha, quando bebê, estava chorando muito, né, e eu tinha acabado de entrar no espiritismo e eu aprendi isso. E fazia a vibração e muitas das vezes ela parava de chorar, adormecia, né, a febre diminuía, né. Muitos podem falar que é coincidência, né, pode até ser, mas com certeza funcionou e funciona para todos, né? Então não espere ser médium, não espere alguém com algum poder especial, porque todos nós temos esse poder da vibração, né, Oswaldo? Perfeito. Eu falo assim, minha família está vivenciando bem isso, né? E a gente tem, na verdade, experimentado bastante isso e eu já, como diz, né, pelo conhecimento do espiritismo, pelo ensinamentos de meu pai. E fala assim, isso, né, que Jesus nos deixou, eu acredito bastante nisso, eu acredito nesse poder principalmente esse poder de cura que a gente tem em relação às outras pessoas. A gente sabe que tudo vem de Deus, do desígnio, né, de Deus, nada acontece se Deus não quiser, né, como diz, não cai uma folha de uma árvore
sem que Deus não saiba, né? Jesus disse isso, né? Às vezes dá a impressão que Deus está alheio a tudo que acontece, mas ele permite, né, através dos mecanismos, né, que ele permitiu que cada um de nós usasse, esse poder que Jesus fala, né, que nós temos o mesmo poder que ele tem, né, quando ele estava aqui com a gente, ele diz, né, vocês têm o mesmo poder que eu tenho, né, vocês podem fazer as mesmas coisas que eu faço. E a gente percebe, né, que Jesus foi procurado e questionado com isso, e ele usou disso, fazendo as próprias pessoas usarem, né? Jesus era procurado constantemente, principalmente para cura, para aprendizado, para lições, mas para cura, né? Vários doentes o procuraram e a primeira pergunta que ele fazia era: você acredita que eu posso te curar? Né? E a Ivete está falando que está passando também um processo de cura. E ele fala, né? Você acredita que eu posso te curar? E a pessoa, quando falava, né? Já o fato da pessoa o procurar e desejar a cura, ele já falava, né? Que a fé daquela pessoa era quem curava. Ele tinha dentro dele vamos dizer, todo o poder e os fluidos para fazer isso. Mas se a outra pessoa não quiser, né? Ou se a outra pessoa não quisesse, isso não aconteceria. Então as coisas acontecem quando eu preciso de algo e eu desejo, acredito, né? Então acreditar, a fé que a gente fala é acreditar que aquilo pode acontecer, né? Então Jesus ele deixava bem claro: você quer se curar? Sim. Você quer que eu te cure? A pessoa falava assim. Você acredita que eu posso fazer isso? E a pessoa falava, sim. Ele falou, então, a tua fé te curou. Ou seja, acontecia naquele momento. A gente sempre sabe, né, que nós todos, com relação às doenças, com relação às coisas que acontecem na nossa vida, a gente precisa deixar bem claro, nada acontece por acaso, nada acontece de graça. Deus não brinca de roleta russa, né, que coloca lá uma bala no cano num revólver e roda para ver quem que ele escolhe, né? Você vai ficar doente e você não é. As coisas acontecem de acordo com as coisas que nós fizemos ou das coisas que nós precisamos passar. Então, tudo que nós temos que passar, nós temos que passar. Mas o que eu tenho aprendido e que eu procuro ensinar, as coisas só vão acontecer até o momento que eu aprender. Se Deus está enviando para mim uma prova, é para eu aprender alguma coisa. A partir do momento que eu aprender, não há mais a necessidade da prova. Então, muitas coisas elas acontecem na nossa vida esperando, né, que nós tomemos alguma resolução, que nós, né, entendamos o que está acontecendo ou o porquê que aquilo está acontecendo. Quando a gente acredita ou quando a gente percebe isso, ou seja, quando eu aprendo, não há mais motivo de eu passar por aquela lição. O fato, assim, o que se é explicado com relação à reencarnação e a encarnação que nós temos, até quando nós vamos encarnar, por exemplo, no planeta Terra, até quando nós aprendermos tudo o que nós tivermos que aprender aqui. E depois eu vou para outra série. Né? Eu só fico, vamos dizer, na escola, né? Primeiro ano. Eu só fico no primeiro ano enquanto eu não aprender as lições que tem no primeiro ano. A partir do momento que eu aprender tudo que eu tenho que aprender no primeiro ano, eu já posso passar para o segundo ano. A mesma coisa acontece na Terra. Por que a Terra? A Terra é de provas e expiações. O que tem que passar? Por provas. O que tem que fazer? Espiar, resgatar erros, reparar os erros do passado. Consegui fazer isso, terminei isso, sim, pode ir embora. Não tem mais o que fazer aqui, vai para a próxima lição. Então, o que na verdade nós entendemos é isso. Só que uma das lições que nós precisamos aprender é ter fé em Deus. Acreditar no poder que eu tenho. A gente dá bastante poder para os outros, né? Tanto para o bem quanto para o mal.
A partir do momento que eu assumir a rédea disso, e assumir a rédea é ter o conhecimento, o entendimento das coisas que são minhas ou das coisas que eu tenho que fazer. A gente é bastante disperso, a gente não quer aprender, a gente não quer entender, a gente quer se desculpar, a gente quer viver a vida, né? As pessoas brincam, né? Viver a vida na flauta, sem as responsabilidades. Nós sabemos que temos responsabilidades, né? A gente comentava hoje de manhã no trabalho, a religião que a gente procura é a religião que né, que adequa ao que eu quero. Então, hoje eu procuro a religião da forma que eu preciso. Aquela religião não cobra tanto isso, então eu vou lá. Aquela religião já é mais rigorosa, lá já não dá, porque eu gosto muito de fazer isso, e se eu for lá, eles não vão permitir que eu faça. Tem um monte de gente que não vai em religião, que não frequenta a religião, com medo de ter que parar de fazer algumas coisas. Muitas pessoas acham que religião proíbe de beber, de fazer isso, de fazer aquilo. Era uma discussão que a gente tinha hoje de manhã no trabalho. E, na verdade, não deve, religião nenhuma deve proibir nada. Mas eu preciso saber o que eu estou passando. Né? Mas eu preciso saber o que eu posso, o que eu não posso fazer. Né? Até onde eu posso ir. Então, às vezes, eu falo assim, se eu for lá, a religião vai me cobrar de fazer isso, por isso eu não vou lá. Quer dizer, então eu não indo na religião e fazendo coisa errada, eu estou isento, porque quem vai me cobrar é a religião? Né? Então, eu falo assim, o dia que a gente assumir a responsabilidade de saber quais são as coisas que eu preciso passar, até quando eu preciso passar, como que eu vou fazer? E aí, quando eu tomo rédea, eu falo para todo mundo, uso bastante essa palavra, tomar a rédea. Eu deixo a minha vida na mão dos outros, eu deixo a minha vida seguir, né, de qualquer jeito. A gente, né, minha mãe brinca muito, a gente tá aqui, vamos remando, né? O barquinho que meu irmão fala também. Mas eu falo assim, eu tenho que ir remando de vez em quando uma descansada no braço. De vez em quando eu deixo o barquinho dar uma balançada na água sozinho, mas depois eu tomo o leme dele e vou embora. E às vezes a gente larga o leme do nosso barco, né, do barco da nossa vida, deixando as coisas acontecerem por acontecerem. E depois, quando a gente percebe, aconteceu algo aparentemente difícil. E depois eu tenho que retomar, buscar, né, correr atrás do prejuízo é uma palavra que as pessoas fazem. Então, nós vivemos a vida bastante à vontade e depois nós somos cobrados pela vida, né, pelos mecanismos da vida, e depois nós não queremos ser responsáveis por aquilo. Ah, tá acontecendo isso na minha vida, né? Por que Deus quer assim? Não, Deus não quer nada de ruim com a gente. Quem quer somos nós. Quando nós desregradamente vivemos a vida, desequilibramos muitas coisas e depois a gente tem que trazer de volta tudo isso. Então eu tenho que reequilibrar a minha saúde, o meu emocional, a minha vida para eu seguir no controle da minha vida. E eu acho bonito isso, né? Vibração. Deus permitiu que os outros seres pudessem nos ajudar. Mas essa ajuda só vai acontecer quando eu aceito essa ajuda. Eu falo assim, eu posso fazer uma prece pela outra pessoa e a pessoa não está nem aí com isso. Não receber. Então as coisas vão chegar em mim ou não de acordo com o que eu penso. Por isso que a nossa vibração, né, interna, as coisas que nós pensamos, elas têm que estar em equilíbrio com aquilo que o universo imagina ou aquilo que o universo vibra. Não dá para eu receber vibração de cura se eu não estou na vibração de cura, eu estou na vibração totalmente diferente ou totalmente inversa. Né? Então aqui ele ensina, né, vibrações de amor a nosso favor, mas as pessoas também precisam querer. Então aqui ele diz bastante claro que nós podemos curar os outros e que nós podemos nos curar. Nós precisamos achar aonde que está isso. Onde está esse poder? Esse poder está em mim, sim. Como que eu posso usar? Se uma pessoa pode dar um passo em mim e me curar, por que eu, que nem você falou, eu não posso fazer isso em mim mesmo? Não que eu não precise ser dependente de outras pessoas, que eu não possa obter a ajuda dos outros, mas é bastante legal quando eu consigo fazer isso comigo mesmo.
Né? Então, o adoecimento ele acontece por desregramento nosso, por coisas erradas que nós fazemos. E depois nós precisamos reparar isso. Então, as outras pessoas nos ajudam, porque ela tem lá fluidos salutares, né, que podem nos ajudar, e eu também tenho que criar isso dentro de mim, para que isso possa acontecer no meu próprio organismo. Né? Então, aqui fica bastante legal, né? Vibrações de febre, vibrações de cura, usar essa dádiva. Nós não podemos ter... Essas pessoas Pode falar. que são famosas, né, que são curandeiras, são médiums, né, de passistas, eles são... acontece o seguinte, né, quando uma pessoa fica famosa, as pessoas passam a se sintonizar melhor com eles, né? Então acreditam que realmente eles vão curar, vão atrás deles buscando realmente a cura, né? E vão com aquela afirmação que aquele fulano vai curá-lo mesmo. Então, quando acontece isso, acontece a sintonia, né? Da mesma maneira que, sei lá, o Oswaldo faça levantar um paraplégico e em praça pública, né? Todos aqueles que forem atrás de você vão se sintonizar mais, né, para serem curados, e logo essa onda, né, vai para frente. Então, basta, igual você falou, né, acreditar, querer, e automaticamente você se sintoniza. Tem uma passagem de Jesus que ele faz isso, ele fala assim, depois de curado, ele fala assim, não vá lá no templo aparecer para os outros, mas mostre que você está curado, como se fosse assim, né? Mostre para aquelas outras pessoas que isso pode acontecer com todos. Então, quando Jesus faz isso, né, mesmo com a gente sabendo que tem a lei do karma que as pessoas usam, né, que não é o que o Espiritismo usa, ele usa o causa e efeito de a gente ter que passar por alguma coisa, mas eu sempre entendo assim, cada coisa que acontece na minha vida, ela tem um motivo de ser. Mas não é porque isso tem motivo de ser que ela vai ter que acontecer, como diz, de ser da pior forma possível. Porque a gente entende que Deus não é ruim, que Deus é bom. Existem leis que são rígidas, existem, mas o próprio Jesus ele usa um termo, né, que eu acho assim bastante importante para nós. Ele fala assim: o amor cobre uma multidão de pecados. E acontece, tem uma história com Chico Xavier que é bastante interessante. Tinha uma mulher que era uma parteira, era enfermeira, e ela que fez, acho que, uma quantidade muito grande de abortos, ou abortou crianças, né? Tirou crianças de muitas mulheres que a procuravam. E chegou um momento da vida dela que ela já estava assim, meio que, né, sentindo um pouco o peso de tudo aquilo que ela tinha feito. E ela procura Chico Xavier. E Chico Xavier, né, fala aquela coisa de amor, que Deus ama e não sei o que. Ela falou, mas pelo que eu estou entendendo, ela falou, eu vou precisar sofrer muito por tudo aquilo que eu fiz, né? Então eu vou ter que desencarnar e passar por essas zonas inferiores e voltar, né, sofrendo toda essa consequência. Ele fala, não. Ela falou, mas eu fiz muita coisa errada. Ele falou, eu sei, mas se você começar agora a usar de amor e modificar isso, você já começa a receber as dádivas disso. E ele usa o termo, o amor cobra uma multidão de pecados. Eu falo, mas o que eu posso fazer se eu tirei a vida de uma quantidade grande, né, de seres que precisavam encarnar? Ele falou, por que você não cuida das mulheres grávidas que têm os filhos sozinhos, não cuida das crianças que estão abandonadas por aí, cuida das mulheres que tiveram problemas, né, após, por exemplo, um aborto, ajude elas, que isso já começa a ser tirado da sua vida. Você está resgatando as coisas erradas que você fez, fazendo coisas boas. Né? Então, às vezes a gente, ao mesmo tempo que a gente acha que é a melhor pessoa, às vezes a gente fala, né, mas eu fiz coisas erradas e como será isso? Ele fala, não, eu fiz, pronto, assumo que fiz, sei que fiz, estava errado, mas hoje, a partir de hoje, eu não vou fazer mais. A partir de hoje eu vou melhorar. Então você está entrando em sintonia com o universo. Você está entrando em sintonia com o amor. E o que
o amor? Amor é fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizesse. Então eu não fazia isso até então, mas a partir de hoje eu já conheço a lei, eu vou começar a fazer. E o que eu fiz no passado vai ficar lá, Deus quer me cobrar, mas a partir de hoje eu não vou fazer mais. Com consciência do que está fazendo, fica muito mais fácil. Eu devo coisas à justiça divina? Sim, mas se eu recuperar isso, eu posso passar por coisas menos difíceis no futuro. Então eu preciso, na verdade, resgatar através do amor. Não acredito que seja bem isso. Isso mesmo. Vamos dar início? Vamos. A gente já passou um tempo. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Qual capítulo e parágrafo a gente está usando? Vai fazer pergunta? Ah, é? Então, pergunta do seguidor, estava esquecendo. Então, a gente passou aqui pelo Ano Novo, né? E geralmente no Ano Novo a gente faz um monte de promessa, né? Principalmente entre a semana do Natal e Ano Novo, que o ano que vem vou emagrecer tantos quilos, o ano que vem vou fazer um curso novo, o ano que vem vou mudar de emprego, o ano que vem vou investir em tal coisa. O cristão, Oswaldo, o espírita, né? Que tipo de, não promessa, né? Mas que tipo de programação a gente pode fazer para um novo período, para um novo recomeço de ano? O que a gente poderia pensar assim em termos espirituais? Eu gostei da palavra que você usou aí, programação. Na verdade, a gente quando chega o fim de ano, né? Fim de ano, não, principalmente da passagem, né? E as pessoas buscam cores, né, para utilizar, que tipo de cor eu vou usar. As pessoas começam a pensar, né, como vai ser o ano que vem. E é interessante, né, que a gente divide. O nosso calendário, na verdade, permite isso. Apesar da vida ser uma sequência, a gente com o calendário, e o nosso calendário é janeiro a dezembro, encerrando, a gente tem aquela coisa de encerrar um ciclo e iniciar outro. Então, muitas pessoas acreditam apenas que o desejar é o suficiente. A gente sabe, né, que desejar é bastante importante. Mas o próprio Jesus disse, né, ajuda-te para que o céu te ajude. Então, não basta eu desejar e esperar que as coisas aconteçam por si só. Você falou programação. Na verdade, a gente tem que programar, né? Colocar ali algo que eu pretendo fazer para acontecer, né? Existia muito, ainda existe no computador a programação, mas a programação antigamente era diferente. Era feito uns cartõezinhos que eram perfurados, né? E o cartãozinho ele seguia. Tinha umas máquinas de bordar também que faziam desenhos em roupas através de cartões perfurados que eles chamavam que era programação. Hoje você programa uma linha de código, quando eu quero que o computador faça isso, que o computador faça aquilo, que ele ligue, desligue, que ele entre aqui.
entre ali, e tudo através de uma programação. Mas há necessidade de se programar para aquilo que acontece, né? Para aquilo que vem a acontecer. Na verdade, não existe forma, né? Fórmula mágica, né? Que possa mudar algo, né? Na vida da gente, né? A gente tem algumas coisas, a gente assim, se alguém te perguntar, se alguém perguntar para o outro, né? O que você acha que eu devia mudar em mim, né? E a gente tem certeza que a outra pessoa tem a resposta. Mas a mesma pessoa que tem a resposta para aquilo que ele quer que a outra pessoa mude, ela não tem a resposta no que ela deveria mudar. E muitas das vezes esse é um problema muito sério, quando eu entendo ou acredito que eu não tenha nada para mudar. A gente sabe, seria legal eu fazer um novo curso, fazer um curso para arrumar um emprego melhor, aprender uma outra língua, fazer exercício, tudo isso vai ajudar, né, a minha vida no outro ano. Mas o que mais pode me ajudar são as mudanças que acontecem em mim, né? O Espiritismo ele usa um termo, né, que a gente tem falado bastante, que ele fala de reforma íntima. Reformar o meu íntimo. Para que o meu exterior funcione e aconteça, eu tenho que reformar o meu interior. E a palavra reforma é bastante interessante, né? A gente fala assim, eu sempre tento explicar para as pessoas o que quer dizer reforma. Reforma é quando você tem algo já pronto, né, já construído, mas que você entende que não dá para derrubar tudo e começar do zero, mas que com algumas modificações você consegue deixar ele melhor. Então, usa-se o termo reforma. Quando o Espiritismo fala em reforma íntima, ele fala assim, você é um ser já que tem, né, uma quantidade de coisas, mas que se reformar uma coisinha aqui, outra ali, vai deixar isso melhor. Então, né, ele usa a reforma íntima. Eu vou reformar o meu íntimo, o meu interior. Aquilo que aparentemente não está legal em mim. Mas para que isso aconteça, eu tenho que saber aonde é que eu preciso mexer, aonde é que eu preciso mudar, aonde é que eu preciso reformar. E para fazer isso, há necessidade, né, de ter uma consciência clara de que eu não sou melhor. Como a gente falou logo ali atrás, não sou a pior pessoa do mundo, mas dá para melhorar algumas coisas aqui. E onde que eu posso fazer isso? Aí usa-se um termo, eles usam um termo que foi usado numa pergunta, inclusive, do Livro dos Espíritos, que também aparece no Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec faz, né, a pergunta para os espíritos, né? Ele usa, fala, fazer como dizia um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Que eles atribuem isso a Sócrates, mas diz que isso estava escrito dentro de um templo, né, na Grécia, que era o templo Delfos, parece que eles falam que tinha escrito isso aí, conhece-te a ti mesmo. Então a resposta dada para Allan Kardec é: faz igual fazia o sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec usa um termo que ele fala que o verdadeiro espírita é aquele que sofre transformações. Até vou pegar aqui, ele diz aqui, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que busca fazer uma transformação em si mesmo. Uma transformação moral. Ele falou assim, o que é uma transformação moral? É no entendimento daquilo que eu tenho, naquilo que eu me relaciono com os outros e naquilo que eu faço de certo. Então nós temos que ter uma consciência de que eu tenho coisas erradas e que posso mudar. É fácil fazer isso? Não. Porque nós vivemos, na verdade, a gente vive, eu já falei algumas vezes, né, e alguns psicólogos, psiquiatras, alguns coaches aí, eles falam isso, né?
que a gente vive no piloto automático. Que a gente vive num piloto automático. Assim, o que é o piloto automático? O avião sobe, né? Depois que ele chega lá no lugar, o piloto pode ir no banheiro, pode sair, e a máquina ali faz o trabalho e leva o avião até um certo ponto. E muitas vezes da nossa vida, nós, acho que quase a maioria do nosso tempo, nós vivemos no piloto automático. O cérebro nosso, ele facilita algumas coisas, né? Ele aprende algumas coisas e depois eu não preciso mais ficar começando do zero. Depois que ele foi programadinho ali, falou assim, a gente tem muito disso, né? As pessoas falam que algumas pessoas têm toque, mas a maioria das pessoas tem, né? Até um certo ponto da rua, depois volta porque não lembra se fechou o cadeado. Estaciona o carro na rua e chega lá no local, volta, porque não tem certeza se trancou o carro. Não lembra se desligou o gás, se ligou o fogo. Por quê? Porque tudo o que nós fazemos é em piloto automático. Então eu não registro ali. E quando eu me pego lembrando disso, eu não tenho certeza se eu fiz ou se eu não fiz. Então eu preciso voltar e fazer. Só aí já prova, né, que nós largamos, né? Eu tinha falado há pouco ali das rédeas da vida. Então nós deixamos a vida viver de qualquer jeito. Eu uso bastante um termo, a gente já falou outro dia, né? As pessoas às vezes falam, ah, eu nasci assim, é meu jeito. E se eu tiver que falar, eu falo na cara. E se eu tiver que xingar, eu xingo. E assim, tomas algumas atitudes, não se preocupando se machuca a outra pessoa, se faz mal a outra pessoa, apenas faz. Né? E depois não sabe o que aconteceu, como que a vida tá, por que que tá. E muitas das vezes, se a gente não tiver esse entendimento, essa busca, a gente vai viver reencarnações e encarnações desse jeito. Então ele falou assim, o que o Espiritismo entende? O Espiritismo entende que eu posso mudar a hora que eu quiser. Depende só de mim. Depende de mudanças interiores. Né? Precisa de reformas. Eu preciso reformar alguma coisa. Eu preciso aprender coisas novas. Eu preciso sair de alguns jargões que eu utilizo e que acho que tá bom assim e tem que ser assim. Eu falo assim, não... eu acho bacana, eu vou sempre citar também o Cortella, aquele filósofo, né, Mário Sérgio Cortella, ele fala que nós não, ele usa o termo assim, nós não nascemos prontos. Quem nasce pronto, ele falou, são os produtos que são construídos, fabricados, né? Então eles saem novinhos em folha e vão se deteriorando ao longo do tempo. Ele fala, mas nós não, nós nascemos de um jeito e vamos aprendendo e modificando ao longo do tempo. Nós podemos modificar isso para o bem, nós podemos modificar isso para o mal. Depende muito do entendimento que eu tenho. Aí eu preciso saber por que eu estou vivendo aqui. Para onde isso vai me levar? Quando terminar aqui na Terra, existe alguma coisa além disso? Nós, eu vou falar de nós aqui, que somos espíritos, nós acreditamos que a vida continua. Nós estamos, a maioria, tentando acreditar em reencarnação. Então, se nós acreditamos que a vida continua, e se nós acreditamos que tem reencarnação, nós temos que entender o motivo da reencarnação. Então, assim, para que a reencarnação serve? A reencarnação serve para eu voltar e continuar fazendo o que eu estou fazendo, até fazer de forma correta. Eu falava hoje de manhã e falo, né? E é uma palavra que se diz, é dito por Jesus: só os puros de coração verão a Deus. E aí tu fala assim, o que é ter pureza de coração? É ter um coração puro, um coração limpo. Limpo do quê? De impurezas. O que são as impurezas? Para nós são os vícios, as coisas erradas que nós fazemos. Então o Espiritismo acredita que todos nós, no estágio que estamos atrasados, mas podemos nos tornar seres mais puros. Não puro criado puro, mas aquele puro que se tira as impurezas. Né? Que
vai tirando de si as suas impurezas. A gente falava hoje também no trabalho. A gente nasce sem conhecimento das coisas e ao longo do tempo nós vamos adquirindo conhecimento. Nesse adquirir conhecimento, a gente aprende certo e errado. E nesse certo e errado, em algum momento eu vou saber para que serve o certo e para que serve o errado. Para onde me leva. O que me ajuda nisso, apesar de algumas pessoas não gostarem, é a religião. Não a religião, aquela religião, né, que está tudo certo, é assim que tem que ser e fazer. Mas aquela religião de que existe um Deus que criou a todos e que espera desses seres se tornarem seres melhores. Que ele não cria pronto, como disse o Cortella, que são os aparelhos, né, os produtos construídos, mas aquele que vai aprendendo e se melhorando ao longo do tempo. E isso para o Espiritismo é evolução. O que é evolução? É quando eu começo a mudar para melhor. A gente fala assim, o nosso planeta Terra ele passa por evolução. Ele não tinha nada, né? Era primitivo. Hoje tem uma tecnologia enorme que faz coisas maravilhosas. O planeta em si progrediu? Progrediu. E os seres que estão dentro dele progrediram? Progrediram também. Mas não acompanhou o ritmo de progresso do mundo material. Esse mundo poderia ser e pode ser muito melhor. Ele só não é porque os seres que ainda o habitam fazem errado. Não se preocupam. Não usam a máxima de Jesus, né, de fazer aos outros aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. O dia que a gente começar a se preocupar com isso, preocupar com o outro, não com o outro distante, mas com o outro próximo, os mais próximos, né? Eu não posso mudar o mundo lá, mas eu posso começar fazendo aqui, próximo a mim. Então, quando a gente tem essa consciência, e a gente precisa, né? Eu conversava hoje com a sua funcionária Adriana, né? Enquanto esperava você ali, a gente falava isso. A gente precisa de incentivo, a gente precisa de pessoas falando para a gente. Né? E eu falei para ela que eu conheço uma quantidade de pessoas que passaram por mim nas aulinhas do centro e que eu encontro com ela e falo, nossa, desde que eu frequentei aquelas aulas, eu hoje estou melhor, eu agradeço a isso, eu tomei um novo rumo, uma nova forma de ser, precisaria estudar mais, ainda precisaria voltar a isso, mas aquilo me fez bem. Né? Essa coisa de um incentivo de alguém estar me mostrando onde eu erro, por que será que eu erro, ou não falando diretamente, mas mostrando exemplos de onde pode ser mudado, o que pode se mudar. Então, essa reforma, esse desejo de fim de ano, que nós já estamos no ano novo, que a gente já pode começar a praticar. Mas não precisa esperar o ano que vem ou passar um ano. Eu posso começar a hora que eu quiser, nunca deixando para amanhã. Né? Começando a fazer hoje. A Adriana está respondendo ali. Muito bom, tentar seguir o melhor caminho. Verdade. É isso. Eu preciso que alguém me mostre, né? Até falava para ela, às vezes a gente precisa ir sim num psiquiatra, num psicólogo, a gente precisa tomar um remedinho. Às vezes a gente tem ali, né, uma química no cérebro que está faltando um detalhezinho. Eu tenho uma, né? A gente falava bastante hoje do emocional, né? Ela falou, eu choro bastante, né? Eu sou emotivo. E a gente é, às vezes. Mas a gente tem que ser um pouco mais forte. A gente tem que aprender a receber as coisas, mastigar para depois saber o que fazer. E a gente recebe as coisas de sopetão, né? E já desespera e não sabe o que fazer. A gente tem que saber o que fazer, que decisão tomar, como tomar uma decisão, né? Quando algo acontece, eu preciso ser um pouco, né? Porque nós somos seres racionais, segundo, né, a ciência. Só que nós não usamos essa razão, né? Essa forma de raciocinar. A gente age por impulso. A gente continua, mesmo vivendo, sendo seres racionais, a gente continua vivendo instintivamente, deixando as emoções falar mais alto. Eu sou
nervoso mesmo, vai tomar um calmante, vai, né, conversar com alguém, ver se tem algum remédio, fazer uma terapia para ver se isso melhora, porque isso não é legal para os outros e não é legal para a gente, né? Então eu tenho que ter resoluções desse tipo, né? Eu preciso modificar, eu não posso viver assim. Ah, meu emprego não tá bom, eu não gosto, não estou passando bem no emprego. Arruma outro emprego. Mas se não tem condição de arrumar outro emprego, melhora a forma de ser dentro desse emprego. Melhora o trato, como que eu devo fazer? Eu vou ter que suportar esse serviço, como que eu devo fazer? Então, existem informações para isso, eu preciso modificar. Ah, eu não me dou bem com as pessoas do meu trabalho. Será que eu que não me dou bem com as pessoas, né? As pessoas que são ruins ou será que sou eu? A gente às vezes precisa fazer essa análise, porque às vezes a gente fala, né? Ah, a pessoa é ruim, a pessoa faz isso, a pessoa faz aquilo. Será? Será que não sou eu? Será que o problema não está em mim? Se está em mim, está fácil de mudar. Se está no outro, eu vou ter que modificar a minha forma de perceber o outro, de receber as coisas que o outro faz. Tudo isso, ele vem dessa parte, né, de modificação, de reforma, de comportamento. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar mais a mim, né? Como que eu sou? Como que eu faço? Como que as coisas acontecem? Por que que as coisas acontecem? Quando eu tenho uma clara, né, um conhecimento ou a consciência disso, fica mais fácil. Ah, eu não sei, as pessoas que estão erradas, as pessoas que não gostam. Peraí, muda. Muda você, de repente, uma mudança na gente pode mudar um monte de coisa. Né? Então, em relação à pergunta, né, a gente sabe que só o desejar não basta. O Espiritismo acredita na reforma íntima, né, que eu posso ir pular 7 ondinhas, eu posso comer lentilha, eu posso usar um trevo de 4 folhas na carteira, né? Eu posso usar branco, amarelo, isso, aquilo, mas se eu não trabalhar, o dinheiro não entra. Se eu não mudar meu comportamento, eu vou estar brigando com todo mundo, né? Então, eu preciso não entrar nessa ilusão de que as coisas mudam por si só. Ela só vai mudar quando tiver um desejo claro meu, mas com trabalho, de querer mudar, de fazer mudanças. Eu acredito que por hoje é isso. Você se tornar uma pessoa melhor, né? Só isso. Melhor que ontem. Sim. Vamos lá. Qual capítulo a gente está agora, 23. Moral estranha. Item 4, 5. 4, 5 e 6, acho que é isso. 4, 5 e 6. Abandonar mães e filhos. Certo. Vamos ver aqui. 23, item 4. 4, 5 e 6. Deixar pai, mães e filhos. Isso. Vou ler só as passagens bíblicas Tá. aqui. Aí você dá o complemento. Sim. Vamos lá. Então, moral estranha, né? Que é Isso. as passagens estranhas da Bíblia, né? Para resumir melhor esse capítulo. Vamos lá. Passagem que está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. A passagem está em Lucas, capítulo 18, versículo 28, 29 e 30. Então Pedro lhe disse: por nós, vedes que tudo os deixamos e que vós seguimos. Jesus lhe respondeu: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou sua casa, ou sua mãe, ou seu pai, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba este mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permite-me dispor antes do que tem em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Passagem que está em Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. O capítulo 23, como você disse, né?
São algumas palavras que foram ditas por Jesus, mas que parece que não foram ditas por Jesus, ou que vai contra tudo aquilo que ele ensina, né? Que foi o primeiro que nós estudamos, foi odiar. Aquele que não odiar pai e mãe, nós vamos perceber que a palavra odiar usada na época era diferente do odiar que nós usamos hoje, que era o de gostar menos. Aqui ele fala que todo aquele que quiser seguir ou que tiver que ir para algum lugar, ele tem que abandonar pai, mãe, deixar casa e coisa. E parece assim, né? Como que Jesus, um ser que ensina o amor, fala que eu tenho que abandonar todo mundo para seguir alguma coisa? Alguma coisa está errada nesse, se a gente levar ao pé da letra esse entendimento, né? Então aqui, Allan Kardec começa dizendo assim, sem discutir as palavras, é preciso procurar o pensamento, né? O que Jesus quis dizer quando disse isso? Não se nega que Jesus disse, mas o que será que ele quis dizer quando ele fala isso, né? Então ele diz assim, os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com a essência da doutrina. Vamos tentar entender, né? Assim, ele está falando assim, qual é o meu interesse maior? Né? A gente está falando aqui de reforma, de mudar o pensamento, de melhoria. Né? Algumas pessoas falam, né? Ah, eu não vou na igreja, que a gente comentou, porque chegar lá, vão falar que não vão querer que eu beba, eu não posso beber, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro continuar bebendo, fazendo as coisas erradas, do que tomar um sermão dentro da igreja. Então, a minha preocupação, clara, não é salvação, como usam, né, entre aspas, o termo. Eu quero viver o bem na terra. Jesus sempre foi contra isso. Não dessa forma rígida, mas ele fala, eu preciso dar atenção à vida espiritual. Por isso que Jesus fala bastante de vida espiritual e não fala de vida material. Né? Então, o que ele fala? Se eu quiser ir bem no mundo espiritual, eu preciso deixar algumas coisas no mundo material. Para ir bem no mundo espiritual, eu preciso deixar algumas coisas no mundo material. Mas para nós é muito difícil abandonar algumas coisas do mundo material. Tanto que ele convida um rapaz e fala assim, larga tudo, vem e me segue. O que ele fala? Ah, eu não posso, eu tenho lá que vender minhas coisas. O que é a preocupação dele? Era o dinheiro. Qual era a preocupação de Judas, né? De Quiriotes, o que a turma fala, Iscariotes? Era dinheiro. E qual era a preocupação de Jesus? Nenhuma com dinheiro. Tanto que Judas fica, né, pé da vida quando Jesus ele consegue uma quantidade de dinheiro e Jesus fala, não, vá e dê aos pobres, joga essa moeda, nós não precisamos disso. Para Judas foi terrível. Por isso que Judas entrega Jesus. Porque ele acreditava no mundo material e não acreditava no mundo espiritual. E Jesus ensinava no mundo espiritual. Então nós vamos perceber, né, que a pessoa fala, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, é uma pessoa que não quer mudar. Ela não está preocupada em ser melhor, ela está preocupada em ser o que ela é. Em ser, como diz, né, macho, eu bato, eu faço acontecer, eu não levo desaforo para casa. Por quê? Porque ela não está preocupada com o próximo. Porque quando você começa a preocupar com os outros, a sua vida muda. Você pensa bastante antes de fazer alguma coisa. As pessoas dizem, né, que para o espírito é muito difícil. Quando você aprende a fazer o certo, quando você é pego fazendo errado, pesa mais na consciência. As pessoas têm um olho diferente para os espíritos. Eles querem saber, será que é espírita mesmo? Mas olha o que ele está fazendo. Porque o espírita tem que ter certinho, o resto não. E a gente, né, tem que estar nessa. Qual é a minha preocupação? Ser um ser melhor ou aproveitar as coisas da vida terrena? Jesus diz que não dá para agradar a Deus e a Mamon, que era o Deus da riqueza. Ou você vai com Deus ou você vai com a riqueza. Ah, quer dizer que eu tenho que abandonar meu dinheiro? Não. Mas eu tenho que mudar o pensamento com relação a isso. O que eu quero da vida? Ter uma vida
mais tranquila, mais clara, fazendo o que se tem que fazer, ou vou correr atrás de dinheiro de qualquer jeito, sem se preocupar como se está sendo feito? Então, às vezes, é difícil você ser religioso, você seguir uma religião, porque às vezes a religião demonstra isso, que você tem que abandonar algumas coisas na vida. Então, Jesus fala, abandonar pai, mãe, quer dizer, a sua preocupação maior tem que ser em ser melhor, em fazer as coisas corretas, e não, como diz as pessoas, gozar a vida, né? Ter o prazer de fazer. Dá para fazer as duas coisas. Mas quando a gente se preocupar claramente, por isso que a gente vai ver que a diferença nossa dos espíritos mais evoluídos é bastante grande. Porque você vai ver que o espírito evoluído é desapegado das coisas materiais, de dinheiro, de coisas materiais, e só está preocupado em ajudar. E nós? Ah, não, eu tenho que ajudar, mas se eu ganhar na loteria, na esportiva sozinho, quando eu me aposentar, aí eu vou me dedicar um pouquinho da minha vida para isso, porque afinal de contas eu tenho que viver. Então a gente percebe que ser bom, meu pai falava muito isso, né? Ser bom não é fácil. Você tem que fincar. E aí que ele usa aquele termo, depois que você fincar a mão no arado, não olha para trás, vai embora fazendo. Depois que você entrar nesse caminho de fazer o bem, de fazer o correto, não se distraia. Não seja um dia bom e um dia ruim. Dentro da igreja eu sou bonzinho, fora dela eu posso fazer de qualquer jeito. Ou você é uma coisa ou você é outra. Então ele fala, a partir do momento que eu pus a mão, que eu coloquei o entendimento, é assim que tem que ser, eu vou ser assim. Eu vou lutar todos os dias para ser assim. Eu vou acordar todos os dias pensando em fazer o melhor, em fazer o bem. Então vai ser minha vida melhor o ano que vem, a partir do momento que eu colocar a mão no arado e falar, não, a partir daqui eu vou mudar e vou seguir em frente. Minha vida será melhor de qualquer jeito. Melhor ensinamentos morais, em entendimento, em fazer o bem, em fazer o correto. Eu não vou fazer o errado mais. Não dá mais para fazer errado. Então Jesus fala, você tem que abandonar algumas coisas para poder seguir, né? Então o entendimento dessa passagem de Jesus é, eu tenho que abandonar muitas coisas materiais e pensar em muitas coisas espirituais para poder ser, na verdade, um ser melhor. Né? É nisso que, na verdade, fala. Então, as palavras de Jesus não estão erradas. Elas só não estão entendidas. Quando explicado e mostrado da forma que tem que ser, como disse lá naquele odiar, não é que ele pediu para odiar, bater, brigar. Odiar é... Você tem pessoas que você gosta menos, tem pessoas que você ama mais, pela forma das pessoas. Mas não é que eu odeio. Eu gosto um pouco menos. E aqui, abandonar certas coisas que talvez estejam me levando para o lado errado da coisa ou para o lado ruim da vida. Eu preciso abandonar isso. Eu tirei aqui o microfone, estava acabando a bateria. Então é isso aí, Oswaldo. Acho que por hoje é só, né? A gente vai encerrando por aqui. E aí eu vou tentar, ao longo do ano, né? Depois a gente vai vendo, arrumar um jeito de a gente começar a fazer e pegando coisas, onde a gente pode mudar, o que a gente pode fazer, o entendimento de algumas coisas que existem, né? Para que a gente possa treinar, não ficar só, né? A gente fala assim, o Evangelho me ensina, né? A ideia do Evangelho de Jesus é essa, ensinar a gente a fazer coisa certa. Mas às vezes a gente precisa de uns exercícios, de falar mais diretamente sobre algumas coisas, a gente vai ver se a gente consegue ir implantando ao longo do... O Evangelho é teoria, né? Algumas lições práticas, né? Pra gente Isso! Beleza. Vamos encerrar, então? Sim. Vamos lá. Então nós vamos fazer agora, sempre que a gente termina o Evangelho, a gente vai usar o que o Gotas de Paz fala, né? Que a gente faz as vibrações. O que são as vibrações? Nós vamos buscar as vibrações melhores do mundo espiritual para trazer para nós e vamos também pegar as nossas vibrações boas e levar para as pessoas que necessitam, né? Então essa oração final é bem isso dentro dessas vibrações.
Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo seu nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que a gente comece a colocar em prática no nosso dia a dia, que a gente possa nesse ano colocar de uma forma melhor, aprender mais, né? Sermos melhores nesse ano com esses aprendizados, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, pedindo as correntes médicas, as correntes de passe, né? As correntes passistas, que possam trazer do laboratório espiritual também o remédio, colocando sobre as águas que cada um disponibiliza o remédio para a necessidade de cada um de nós, esses seres de luz, essas correntes médicas possam auxiliar a cada um de nós, né? Continuando pedindo por nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos, que está aí no seu tratamento, na sua luta diária, que as correntes espirituais possam visitá-la, visitar o seu recinto, auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus, Jesus, a nossa irmãzinha Ivete, que está também no processo de cura, e de todos nós, né, necessitados, que possamos receber no mundo espiritual, na medida que Deus nos dispuser, tudo aquilo que nós, né, aquilo que for do nosso merecimento, que a nossa fé seja aumentada, que a gente consiga alcançar tudo isso e receber essas vibrações de paz, de harmonia, de saúde, de cura, de melhora para a nossa vida, né? Sintonizando com essas correntes espirituais e podendo trazer para cada um de nós tudo aquilo que nós necessitamos nessa vida, através desse aprendizado, através da nossa melhoria. Vamos pensar também nos nossos familiares e entes queridos, aquelas pessoas que não participaram dessa reunião, que a gente possa enviar através das vibrações, pedindo a essas correntes espirituais que visite os seus recintos, né, a cada um, e naquilo que for permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, usando esse poder que Jesus nos ensinou, usando da nossa vibração, que a gente possa aumentar essa vibração de todos nós, junto com essas correntes espirituais, e possamos auxiliar aos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para o tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para a cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, ou de qualquer outra ou doença ou moléstia que aflija o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Assim seja. E assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem dois ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então um momento de concentração, que cada um de nós possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis
que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Então, despedindo, boa noite a todos. Que a paz de Deus e Jesus fique com todos esse ano todo. Até mais. Feliz ano novo a todos, que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma excelente semana. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a todos. Até mais.